Estamos iniciando o painel da educação com as notícias da última dezena do mês de novembro de 2018. No período de 21 a 30 de novembro, nós tivemos o primeiro fato mais relevante, foi o anúncio do novo ministro da Educação. O presidente Bolsonaro, depois de consultas, algumas perspectivas, alguns nomes que foram, pressão contrária, a favor, mas surgiu o nome de um colombiano que já radicado no Brasil, que será o novo ministro da Educação. Então, Ricardo Vélez Rodrigues será o titular da pasta da educação, que vai congregar também cultura e esporte. Havia uma perspectiva da educação superior ficar na ciência e tecnologia, mas isso foi afastado. Então vamos manter o Ministério da Educação com a estrutura que está atualmente, sendo incorporado a cultura e esporte. Isso ainda vai dar muita discussão, mas é uma questão já fechada pelo presidente da República e vamos ver o que retoma, o que já era no passado. O MEC, aliás, sempre foi MEC, mesmo saindo da cultura, mas a sigla continuou, numa expectativa de um retorno futuro, e assim temos esse retorno a partir de 1º de janeiro sendo inserido. Também nessa transição, o atual ministro Rosselli apresentou as principais ações da pasta à equipe técnica de transição do governo eleito. Então houve um processo já um início de informação à equipe de transição sobre as tendências, o que está acontecendo, para evitar a interrupção. Um fato que o MEC tem destacado, e isso é importante que alerte as instituições, é uma onda de descredenciamento de instituições. Nós temos tido dezenas de instituições sendo descredenciadas, poucas por descredenciamento voluntário, mas algumas por punição mesmo, e é importante que cada instituição de ensino procure, naturalmente, avaliar bem seus atos. Às vezes um pequeno detalhe pode levar a uma grande consequência. Então, é importante que a instituição possa buscar, naturalmente, um recurso, buscar um mecanismo, um entendimento, para que não tenha punições. E se tiver punição, você pode ter, consequentemente, até um descredenciamento institucional. Tivemos, no período passado, no começo de novembro, a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e nessa última período de novembro, o ministro homologou, e homologando as novas diretrizes curriculares, permitiu que passasse a ter sua plena validade com a edição de uma resolução. Em termos de Ministério da Educação, também tivemos, no âmbito do Ministério da Educação, a realização da CONAE, da Conferência Nacional de Educação em Brasília, reuniu milhares de pessoas, e essa conferência foi uma conferência menos acirrada do que as anteriores, mas foi uma conferência onde houve a possibilidade de apresentação de alguns projetos dentro do Plano Nacional de Educação. A Câmara dos Deputados entregou o prêmio Darcy Ribeiro aos que tinham sido escolhidos, e tivemos também um encontro em Campo Grande, Mato Grosso, através da ABRUEM, Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, que, reunida, liberou uma carta, muito aspecto político, e que possa trazer, naturalmente, perspectivas de ideias a serem incorporadas pelo novo ministro da Educação. Um fato internacional destacado foi pela Unesco, que resultou um impacto, inclusive, sobre toda a sociedade. Esse trabalho mostra que crianças migrantes e refugiadas no atual mundo poderiam encher 500 mil de salas de aula, segundo o relatório da Unesco. Então, é um número grande de jovens, de crianças refugiadas e migrantes no mundo atual. Nós estamos sofrendo essas realidades de perseguições, de lutas internas em países, e a migração tem sido grande, e essa é a conclusão da Unesco, que 500 mil de salas de aulas poderiam ser preenchidas só para atender os refugiados, os filhos de refugiados, consequentemente refugiados também. O MEC e a CAPES discutiram parcerias com instituições chinesas de ensino superior. Há um interesse dos chineses bastante na educação superior brasileira,
gradualmente, dentro de pouco tempo, talvez tenhamos até uma instituição chinesa comprando alguma instituição brasileira. Há um interesse, tem vindo leitores que visitam, aliás, é uma característica que os chineses visitam várias instituições, falam pouco, fotografam muito, mas tem sempre uma perspectiva de negócio. Então, a participação dos chineses no Brasil, no mundo inteiro, já é muito grande, e na educação também não vai demorar muito a termos universidades com capital chinês sendo inserido em nosso sistema. Já temos indiretamente, mas de forma assim, mais predominantemente ainda não. Houve uma reunião conjunta entre a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Educação, debatendo um tema interessante, a educação para a paz, a violência na educação, alguns aspectos têm sido discutidos pela Câmara. A Câmara, nesse momento, a Câmara e o Senado, marcou muito a realização de audiências públicas, etc., pouca votação, porque quem perdeu a eleição não vai mais a Brasília e quem ganhou não tem direito a voto ainda. Então, como sobrou pouca gente, não tem quórum, não tem tido quórum em nenhuma sessão, praticamente, só tem tido a realização de audiências públicas no campo da educação, especialmente, e outras comissões do cunho mais social. O Enem divulgou uma sinopse estatística do Enem, o INEP, aliás, divulgou essa sinopse estatística pela primeira vez, mostrando dados até interessantes, e também do âmbito da melhoria do ensino médio, o Banco Mundial, o BIRD, liberou um empréstimo significativamente alto para a implantação do ensino médio, novo ensino médio no Brasil. Mais uma vez, a Câmara discutiu, nessa última período de novembro, a escola sem partido, discussões, pedidos de vistas, adiamento, votação e nada efetivamente votado, como já falamos, não deve ser votado em 2018. O governo liberou 100 milhões aproximadamente para a escola de ensino médio em tempo integral, tem sido esse foco da colocação do governo federal, subsidiando os estados para implantar, e tivemos também nesse período a realização do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. 84% dos inscritos foram presentes, foi tranquilo em todo o país, não tivemos nenhum incidente, e foi um momento de avaliação de alguns cursos no ensino superior. O ENAD avalia a cada 3 anos os cursos superiores, de uma área, de outra, então tivemos aí um ciclo. Também destacou-se uma discussão entre Brasil e Suécia, a cooperação na área de ciência e tecnologia. É importante essa cooperação, a relação internacional, e o Brasil e a Suécia discutiram uma cooperação que deve avançar nesses próximos anos. Também foi importante a decisão do Paraná de aprovar o primeiro currículo em consonância com a nova Base Nacional Comum Curricular. Outros estados estão discutindo, mas o Paraná foi o pioneiro e já temos então escolas paranaenses trabalhando a partir de agora com a Base Nacional. Uma outra audiência também na Câmara de Deputados fala da federalização da educação básica. Uma tese levantada pelo senador Cristóvão Buarque, que não se elegeu, mas de termos uma federalização da educação básica. Dificilmente isso vai acontecer, porque é a competência do Estado e municípios, mas tem sido discutido isso sucessivamente na Câmara e no Senado Federal. Também foi esse período, contemplou o Dia Nacional de Educação à Distância e a Associação Brasileira de Educação à Distância. Marcou um encontro em São Paulo, com ações espalhadas aí pelo Brasil. A educação à distância vem crescendo bastante e foi naturalmente uma discussão mais virtual, com alguns encontros físicos. O MEC lançou um programa focado nos alunos nos últimos anos de ensino fundamental. Da evasão que acontece muito no ensino fundamental 2, até no 9º ano. Então o MEC está lançando um programa de foco especial para esses alunos, para evitar que eles evadam e, consequentemente, não vá para o ensino médio. E o ensino médio também, os recursos têm sido ampliados, como já comentamos. Por fim, a CAPES e a Unesco discutiram recursos educacionais abertos.
Essa foi uma discussão, foi o último aspecto do campo do MEC. Prêmio Professores do Brasil comemorou e registrou homenagem a 50 professores que se destacaram em ações relevantes, e também tivemos aí dentro desse cenário algumas medidas para aprimorar o sistema de alimentação escolar. Por último, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma decisão, aprovou um projeto de lei, que ainda não é definitivo, que depende de sanção e votação em outras comissões, aprovando o direito do aluno se ausentar de prova por motivo de crença religiosa. Então, isso é para contemplar, às vezes, as datas são datas judaicas, datas evangélicas, principalmente os adventistas, que têm, a partir de agora, uma tendência de serem dispensados nos dias de prova em função desse aspecto religioso. Então, fechamos assim o mês de novembro e temos aí alguns balanços que possam representar avanços na educação brasileira e mundial.